Bom dia, tudo bem, crianças? Como passaram? Vamos retomar então nosso trabalho, né, com bastante vontade, entusiasmo, que é importante, e a tia Vilma quer chamar a atenção de vocês sobre a dedicação de vocês para o trabalho que nós estamos fazendo. Ao corrigir as atividades, eu percebi que está faltando um pouco mais de concentração, um pouco mais de dedicação. Eu sei muito bem da capacidade de vocês e o que eu percebi foi o seguinte, que está faltando um pouco mais de dedicação para aquilo que vocês estão fazendo. E esta etapa eu vou querer cobrar e também exigir que vocês façam isso de uma melhor maneira. Eu quero que o resultado de vocês seja mais positivo. Não é turma para um resultado qualquer. Não estou falando em finalização de notas, eu estou dizendo sobre a execução das atividades de vocês. Eu presenciei e verifiquei muitas falhas por questões de pensamento, não porque não conhecem, não porque não têm capacidade. Falha no sentido de não estar atento àquilo que está fazendo, pensando naquilo que está realizando. Então, isso eu quero melhora, eu quero, no caso, cobrar mais enfaticamente isso, tá certo? Escrita, a letra, e assim vamos, né, naquilo que a tia Vilma vai cobrando aí, verificando passo a passo. Então vamos lá, hoje, segunda-feira, nós temos então nosso trabalho com os contos de assombração ou contos de mistério. Então, nós a tia Vilma já lançou um texto para vocês e vocês leram, né? Perceberam ali na leitura o texto no seu desenvolvimento, que ele traz ali situações que nos deixam meio que amedrontados, que traz um suspense, que traz aí um mistério, né? Algo que acontece de maneira que não se compreende, que não se tenha clareza e que precisa ser desvendado aquilo, como ocorreu, como aconteceu, por quem, né? Quando, em que situação. Então agora vamos passar aí, lembra do fantasma do lustre? Então o texto ele traz ali um suspense, algo que deixa a gente meio apreensivo com relação àquilo que aconteceu, como aconteceu. E que nos leva, né, leva o leitor a esperar pela resolução daquele conflito que surge, né, existente. Ou seja, vamos desvendar o mistério. Ao final, nós queremos conhecer por que aquilo aconteceu, quem causou, quem fez. Então, de alguma maneira, tem algo a ser descoberto, a ser desvendado numa situação que o leitor se transferindo para o texto, ou seja, entrando no mundo da leitura, ele terá então uma vivência, né? Se ele for viver ali o texto, é uma vivência que remete ao medo, à preocupação, à tensão, né? A situações que colocam o leitor numa situação de tensão e querendo descobrir como aquilo aconteceu e por que aconteceu. Bom, prosseguindo nessas ideias, nós vamos ver o seguinte. Conversando sobre o gênero contos de assombração ou contos de mistério, nós vamos ver o que é que caracteriza um conto como sendo conto de mistério ou de assombração. O que faz este conto ser classificado como conto de assombração? Caracterizar este gênero. Então, nós vamos falar do gênero que ele começou a existir de uma forma bem separada
e classificada como gênero textual a partir da produção dos textos de Edgar Allan Poe, que foi o criador dos contos de mistério. Então ele admirava a Agatha Christie, que é uma grande autora, mas que ainda não firmava entre verdadeiramente ser mistério. Eram contos que tinham bastante surpresa, bastante situações que não se compreendia, que aconteciam sem estar claramente colocadas, mas ainda não tinha essa classificação, ainda não enxergava ali, porque podia ter muito aventura no sentido de policial, coisas que afetavam de certa maneira, não era aquele conto que acontecia, que as coisas iam desenvolvendo de maneira clara e tudo ia se resolvendo. Aparecia muitas questões que deixava o leitor meio que sem conhecer por que aqueles fatos ocorriam. Então, a partir aí dessas obras, né, Agatha Christie, depois então Edgar Allan Poe, que vem mais penetrando mesmo nesta maneira de se produzir textos, foi então que se classificou contos de mistério. Por quê? Porque os textos produzidos, né, os livros escritos, que são grandes textos, eles vinham ali todos embreados nessa problemática em que as ocorrências não permitia ali na leitura que nós soubéssemos como aquilo aconteceu, por que de fato aquilo aconteceu e quem havia cometido aí as ocorrências que se davam ao longo da leitura. A partir disso, então, se estrutura este gênero que se caracteriza, se concretiza que esses contos são de mistério, porque eles têm ali um elemento crucial. O que é crucial? Muito importante, principal, que é o mistério sobre algum fato ocorrido que o leitor não sabe no momento como aquilo se deu. E é preciso então que ele persiga na leitura, né, a construção do texto se dá dessa maneira, para que ao final, né, no desenvolvimento do texto, passando por pistas, por situações que levam a pensar que pode ser, mas que ainda nos surpreende não sendo, a descobrir como realmente tudo se deu, como aconteceu e quem praticou aí esses fatos, essas ocorrências, né? E as motivações também são sendo reveladas. Nesse sentido, os elementos que caracterizam os contos de mistério, então, primeiramente, é o mistério, assombração, né? Aquilo que é assombroso, aquilo que traz tensão ao leitor, né? Que fica oculto as razões e quem de fato realiza ou faz com que tudo aquilo aconteça. Bom, além disso, num conto de mistério ou de assombração, você terá outros elementos também que vêm ali dando essa característica ao conto, que é a situação de penumbra, falta de luminosidade, lugares desértico no sentido não do deserto geográfico, mas falta de presença de pessoas, becos, escuridão, chuva, muito frio, chuva fina, e aí as coisas vão se dando num quadro que coloca então uma situação característica desses contos, né? Então, a escuridão, a falta de luz, sempre à noite, tarde da noite, pessoas com características, né? Os personagens com características que às vezes não trazem assim uma situação de beleza e tranquilidade, tudo depende, né? Então, esses elementos vão trazendo para o texto
as características do gênero, ou seja, ele contém os elementos que fazem com que ele se localize ou se encaixe no conto de mistério ou de assombração, certinho? Então, vários elementos juntos aí que a gente vai colocando, um lugar distante, um casarão abandonado, por vários meios aí que nós podemos trazer que vão dar características ao gênero. Então aí vamos levantar esses elementos certinho, tá? Só mais um pouquinho e nós teremos os elementos aí para elencarmos.